te falar que a raposa de 9 dedos, Lully, está simplesmente manipulando você. Ah, Mariana, mas todo mundo fala isso. Ai, que conspiracionista. A Bolsonaro. Mas no próximo discurso que ele fez, naquela conferência com aquela gama ali, com aquela elite toda ali da esquerda, falando que ele não está conseguindo alcançar certos públicos e esse alcance está sendo simplesmente por causa das narrativas, que é palavras dele, tem um problema aí. Porque a revolução gramicista, por assim dizer, eu trato dessa revolução, ela é silenciosa, ela é persistente, ela é discreta e ela é lenta e gradual. O que isso significa? Que eles estão, gente, desde a década de 20, trazendo para o Ocidente toda essa ideia da deturpação dos pilares que sustentam a sociedade, que é religião, família e pátria. Antigamente era um pouquinho diferente, né? Era mais a parte legislativa, cultural e religiosa. Mas trazendo hoje para o cenário que nós temos, né, vamos tratar pátria como a sua ação social, o seu ser na sociedade. Então você escuta muito, né, os artistas, né, toda a mídia endeusificando, trazendo esse paraíso na Terra, mas não é tão paraíso assim. Porque a revolução, ela tem como fundamento simplesmente esquecer de Deus. Deus não é necessário, não se precisa de Deus, porque o homem é o centro de tudo, o homem é a vontade do todo, o homem tem que viver todo o seu potencial na Terra. E o vídeo do Lula vai falar isso. Eu vou falar dele super rapidinho, porque são partes pontuais. Eu vou estar passando o vídeo dele e fazendo uma análise aqui. Então eu vou estar só falando enquanto o vídeo vai passando. E quando eu precisar que vocês escutem, eu vou fazer o corte na minha voz, vocês vão escutar o que ele vai falar e em seguida eu vou poder colocar o que eu considero ali, que eu consigo observar. Gente, é questão de ouvir e ter um pouco de discernimento. O quão problemático é, eles não estão mais preocupados em esconder que eles simplesmente querem manipular você e todo mundo, porque nunca foi sobre o povo, foi sobre poder. Por que um partido que muitas vezes no discurso pensa que tem toda a verdade do planeta só conseguiu eleger 70 deputados? Por que tão pouco, se a gente é tão bom? Primeira problemática aí da fala do Lula, né? Ele fala que só conseguiram eleger 70 deputados, né, sendo que tem muito mais cadeiras. E se eles são tão bons, por que eles não estão conseguindo alcançar as pessoas, revelando a sua bondade? Então, o primeiro problema vem que na ideia de bom. Esses auxílios miséria, ao qual eles estão fomentando, e eu não estou falando que é errado ter auxílio, eu estou falando que auxílios de políticas públicas pobres não funcionam, ou seja, elas deixam as pessoas escravizadas, elas deixam as pessoas emburrecidas. Eles não querem as pessoas estudando, eles não querem as pessoas pensando, porque pensar causa senso crítico, e senso crítico faz com que as pessoas questionem, eles não querem questionamento, eles querem uma obediência absoluta. Então quando o Lula fala que eles são bons, eles fazem coisas boas para a sociedade, mas eles não conseguem eleger as cadeiras, é porque a representatividade dele dentro do Congresso está caindo. E a representatividade dele caindo significa que os objetivos e os desejos ao qual eles tanto querem executar não vai ser feito. Por quê? Porque o parlamento pode barrar. Então nós temos ali a Câmara dos Deputados, né, que atua ali nas votações, e se eles não tiverem a maioria das cadeiras, tudo que eles querem fazer, juntamente com essas políticas pobres, todas essas soluções mágicas, essa coisa fantasiosa, né, que eles querem implantar, não vai acontecer. Não, ele não está preocupado com o povo, ele está preocupado em executar as coisas que eles tanto desejam. É tão pouco, a gente acha que a gente poderia ter muito mais. É preciso que a gente tente encontrar a resposta dentro de nós. É preciso que a gente comece a encontrar a resposta dentro de nós. Será que nós estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Ele está explicitando, ele está verbalizando pura e simplesmente que o problema nunca foi ajudar o povo, foi o povo absorver o que ele está querendo vender. O Lully, nossa raposa de 9 dedos, ele simplesmente quer que você aceite o discurso que ele narra. Não é sobre ser verdadeiro ou falso, é simplesmente sobre as pessoas não estarem se convencendo, graças a Deus hoje por causa das redes sociais, por causa da internet, que as notícias chegam e as pessoas podem opinar, que as pessoas não estão caindo nessa narrativa do Nine mais. Então quando ele fala assim, as pessoas não estão ouvindo, nós temos que voltar para dentro de nós e fazer uma análise, é simplesmente o seguinte: o que eu tenho agora que poder falar para criar um sonho, vender uma esperança, vender um sonho para que aquela pessoa acredite em mim?
Não é sobre a necessidade do povo, é sobre a necessidade do partido, é sobre a necessidade dessa agenda progressista e dessa ideia gramicista que está, assim, enxertada na sociedade, principalmente aqui no Brasil. Nós não temos ainda o socialismo e o comunismo, mas estamos caminhando a galope aí, nós estamos catando cavaco aí de tão desesperado permitir que isso aconteça. Será que nós estamos tendo competência para convencer o povo das nossas verdades? Ou será que nós temos que aprender com o povo como é que a gente fala com ele? Será que estamos tendo competência para convencer o povo da nossa verdade? É porque poluição, ela não tem ali uma verdade absoluta. Ela tem simplesmente a verdade ao qual ela acredita ser e quer que todos acreditem. Não é sobre uma verdade universal, é sobre uma verdade particular, é sobre uma verdade, uma necessidade do partido de fazer com que a revolução aconteça. Não é sobre a verdade, a necessidade que o Brasil está passando, necessidade na economia, que as pessoas estão passando fome, que as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar carne, está tendo que comer arroz e ovo igual na década de 90. Não é sobre isso. É sobre o que eles entendem como verdade. Não é sobre o povo estar num estado assim de ansiedade por causa da violência. Não é esse o problema. O problema é que nós não estamos acreditando na verdade, na realidade construída na cabeça doente desse povo. É sobre a verdade ao qual eles estão tentando enfiar a goela abaixo na sociedade. Quando ele fala, nós não estamos sabendo conversar com o povo, nós não estamos conseguindo chegar naquele povo, é porque as pessoas já falaram, isso aí não funciona. Na prática, não funciona. Pode ser na teoria interessante, mas não funciona. E isso, essa narrativa que o Lula fala, ele verbaliza bem. Ele é um bom orador, né? Ele é um líder carismático. Faz com que as pessoas parem e falem assim, nossa, o problema sou eu, não é o governo, né? Eu que não tô entendendo o que o Lula tá passando. Ele é tão gente como a gente, ele é tão pai dos pobres, ele se importa tanto comigo, que quando alguém critica ele, a pessoa se torna sua inimiga. Não é sobre ele estar fazendo bem ou mal pro Estado, é sobre a necessidade que as pessoas têm de simplesmente gostar da figura dele. Ele não tá sendo um bom líder. As pessoas entendem que ele é um líder bom, nenhum nem outro. Ele é um péssimo líder e um líder péssimo. Como é que a gente vai chegar aos evangélicos como pela Benedita? Mas as pessoas, quando ele fala isso, que ele quer chegar na classe evangélica, que ele quer chegar no grupo das pessoas que recebem ali 2 ou 3 salários mínimos, é porque ele entende que esse pessoal está com um senso crítico de não acreditar nessas narrativas. As pessoas não estão acreditando mais nas mentiras que eles estão verbalizando. Se fosse fácil, eu colocava você, que é a mais linda evangélica desse país, para resolver os nossos problemas. Mas não é você. Não é individualmente um problema de uma pessoa. Eles odeiam a religião. Eles odeiam. Eles falam que a religião é o ópio do povo. A religião engana o povo. Em vez do povo viver o melhor nessa terra, vai viver o melhor no paraíso. E quando ele fala que não está conseguindo chegar na classe evangélica, é porque ele já escandalizou, juntamente com as pautas minoritárias, o cristianismo. Ele mesmo se coloca como a pessoa mais importante depois de Jesus. Ele simplesmente está usando a religião como escada. Não se importa. A esquerda não se importa com a religião, ele quer acabar com a religião. Por isso que eles fomentam a libertinagem, por isso que eles fomentam o fim da família, por isso que eles apoiam tanto o aborto e coisas do tipo. Eles não se importam com nada, somente com o que eles querem que aconteça para a revolução. Quando o Lula fala que não está conseguindo chegar na classe evangélica, é porque o evangélico entendeu que eles são contra a família, os pilares ao qual nós acreditamos, que está internalizado em nós. Por isso que ele não está chegando, por isso que os ouvidos do cristão, graças a Deus, estão sendo blindados para esse discurso, essa narrativa, e ele está ali percebendo que a classe evangélica pode tirar ele do poder, então ele quer chegar de alguma forma nesse povo. É uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente, que são gente trabalhadora. É uma narrativa que precisamos aprender para falar com esse povo. Ou seja, eles vão começar a pensar em como alcançar o público evangélico simplesmente para poder reorganizar suas ideias e vender uma narrativa. Narrativas são contos, narrativas são histórias, são formas de se contar todo um contexto podendo estar na verdade ou na mentira. Então não é sobre a necessidade do público evangélico, é a necessidade do partido. Então eles querem reorganizar a fala deles para que eles alcancem esse povo, ou seja, tudo que eles vão falar, eles vão negar para poder fazer com que o evangélico acredite. E nessa crença, então, eles vão ganhar o apoio dessas pessoas. Não é sobre a verdade, é sobre a necessidade do partido se manter vivo, é sobre as narrativas, é fala do Lula. A raposa de 9 dedos. E gente de bem, gente que muitas vezes agradece à igreja ter tirado o marido da cachaçata para cuidar da família, ter tirado o marido do sofrimento, da violência para cuidar da família. Então nós precisamos aprender
a construir um discurso para falar com essa gente. Temos que aprender a construir o discurso para falar com essa gente. Por quê? Porque eles acreditam na igreja, que a igreja tirou o homem ali do vício, deu ali para o homem uma dignidade. Você está entendendo que não é sobre Cristo, não é sobre reconhecer Deus como soberano da nação e dar a Deus a glória e a honra, é sobre eles conseguirem usar as estruturas que a igreja tem ali de apoio social, apoio psicológico em prol do partido, em prol da necessidade dele. Nunca foi sobre Jesus, é sobre a sobrevivência do partido. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas da opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. A todo momento eles falam que não se pode o empresário ter lucro, porque isso é errado, que quem tem ali uma casa, quem tem ali alguma propriedade privada não deve ter, porque é errado. A pessoa que tem 2 celulares está errado, que se você não tem dinheiro para comprar uma comida cara, não compre. Você está entendendo que não é sobre as necessidades do povo, é sobre a necessidade deles se manterem. Gente, você escuta a fala do Lula, você vê quão problemático isso está sendo. Ele quer que o povo não pense, ele quer que o povo simplesmente acredite no que ele fala. Por quê? Porque ele é bom, porque ele quer a igualdade, porque ele é o pai dos pobres, porque ele te ajuda ali com auxílio miséria. Quantas vezes você vê vídeo das pessoas reclamando do auxílio, o Bolsa Família, essas coisas? Não que não ajude muitas famílias, mas a pessoa vai lá fazer a unha, fazer o cabelo. Tem gente que quer receber de 2 vezes, porque não dá para poder sobreviver durante um mês. É um auxílio, ou seja, ele é uma ajuda. Ele não é o seu modo de vida. Mas o que acontece? Se a pessoa consegue um emprego, alguma coisa, ela perde o auxílio. O que a pessoa faz? Encosta no Estado. E quem paga a conta? Eu e você, trabalhador. E as pessoas que ganham 2 salários mínimos normalmente votam no PT? É pelo fato da ignorância. E não significa que eu estou desmerecendo a falta de conhecimento delas. Mas é porque o próprio Estado alimenta a ignorância desse povo. Infelizmente, as pessoas, elas ficam cegas diante dessa narrativa. Elas ficam cegas diante das promessas. Ah, você quer... Não é sobre a verdade, é sobre você quer picanha? Então eu vou te dar picanha. Vota em mim que eu te dou picanha. Aí quando acontece isso, de não ter a picanha, a culpa é de X, de Beltrano, e não é culpa do governo. Essa, gente, é o problema. É isso que eu queria que vocês entendessem, que vocês se esforçassem pra pensar, não gostando da figura dele, porque a figura do Bolsonaro é problemática, a figura do Nicolas Ferreira, pra mim, está se tornando extremamente problemática, mas é sobre você ter discernimento, porque a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, tem que parar de criar essas figuras mitológicas, por assim dizer, tem que parar de criar essas figuras messiânicas, que tanta direita tá criando esse monstro também. A pessoa que recebe até 5 mil reais elevou o padrão de vida dela e elevou o conhecimento dela. Palavras do Lula. O Lula sabe que quando a pessoa passa a ter discernimento, conhecimento, ela não compra essas narrativas. Porque as narrativas, gente, elas são atrativas. Não dá pra negar. É super atrativo. Quem que vai falar que odeia pobre? Que tipo assim, eu quero que o pobre, desculpa o termo, se lasque. Ninguém, gente, em sã consciência quer isso. Todo mundo quer que as pessoas tenham pelo menos a dignidade de ter moradia. Isso está na Constituição. Saúde, moradia. E quando ele fala que quer que as pessoas tenham isso, é claro que todo mundo quer uma vida mais confortável. Mas nunca foi sobre isso, gente. Nunca foi. O Lula tá mesmo aqui deixando claro, se eu te dou conhecimento, se eu te dou uma condição financeira boa, você não é mais o meu cavalo, eu não ponho cabresto em você mais. Escuta o que o Lula tá dizendo, não por amor a ele, a figura dele, essa figura carismática, emblemática, com o que tá acontecendo. O que ele falou aconteceu? Não, então ele tá mentindo. Passa a ter senso crítico. Pensa, gente, pensa. É necessário pensar, é bom pensar. Sabe, é gostoso ali fazer os neurônios ali estrearem, ali fica tão bonito, os neurônios brilhando na cabeça das pessoas ali, quando eles estão mexendo as suas sinapses ali para formar um pensamento. Passa a ter discernimento, passa a ter senso crítico. Não deixa o governo, os políticos dominarem você, gente. Você é um ser pensante, você é um imago Dei, Deus te deu discernimento. Para de ficar sendo o coadjuvante da sua própria vida. Pensa, ser livre é pensar. Por mais que a gente não consegue sair tanto disso, porque nós somos só
sei lá, pessoas tentando viver a vida e simplesmente ter saúde, dar o melhor para os seus filhos, marido, esposa, seja lá quem esteja com você, é isso. Você quer dar o melhor para eles. E do jeito que as coisas estão indo, você não vai conseguir. E você vai se frustrar, você vai se sentir mal, você vai culpar todo mundo em vez de culpar a si mesmo, porque você não tá tendo o discernimento de pensar. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo chegue a alguém, talvez 2, 3, 4, 5 pessoas vão assistir. Tá bom, não tem problema não. Mas que chegue quem precisa chegar. É isso aí, beijo, tchau.